Olá! Hoje a gente mergulha num livro bíblico que, olha, às vezes assusta um pouco. Levítico. É verdade, Parece, assim, à primeira vista, um monte de leis, rituais antigos, meio distantes, né? com certeza. Muita gente pula essa parte. Exato. Mas a nossa conversa hoje vai se basear nos trechos de um material, um texto chamado Levítico, Santidade, Sacrifício e Caráter Divino. Um bom ponto de partida. E a ideia é justamente essa: tentar entender por que esse livro é tão fundamental para a gente pegar conceitos como santidade, pecado, redenção, mesmo hoje em dia. Perfeito, Então tá, vamos lá desempacotar isso. ótimo. E é interessante porque, como esse material sugere, por trás dessas regras todas, Levítico, na verdade, nos dá uma janela, sabe, para entender a relação que Deus queria ter com o povo. Ah, legal. Tudo girando em torno dessa ideia da santidade de Deus e, ao mesmo tempo, do desejo dele de estar perto. Faz sentido? E o texto que a gente está usando, ele já começa destacando aquela frase forte, né? Sede santos, porque eu sou santo. Tá lá em Levítico Exato. 19:2. Exato. Levítico 19.2. É central. E a perspectiva que o texto traz é que isso não é só seguir uma lista de regras, é mais sobre refletir o caráter de Deus, Isso. que é descrito como puro, justo, separado do mal. E o material até faz a ponte para os cristãos, né, dizendo que a santidade vira uma identidade que a gente recebe em Deus. Não é algo que a gente conquista na raça, mas pela comunhão com Ele. Exatamente. E aprofundando um pouco nisso, a análise que a gente leu reforça por que essa santidade é o eixo de Levítico. Hum, O livro descreve um Deus que, bom, ele quer um povo que seja um espelho da natureza dele. Não é só uma coisa externa, uma fachada. entendi. É mais profundo. Sim, bastante. Fala dos holocaustos, aquelas ofertas que eram totalmente queimadas, né? Simbolizando tipo uma devoção total, e as ofertas pelo pecado, para lidar com erros específicos. Uhum. Lendo os detalhes na fonte sobre como eram esses rituais, a primeira reação é meio, nossa, que diferente, né? Uhum. Mas a análise ajuda a gente a ver o significado ali. Precisamente. O material que a gente tem ressalta muito a função pedagógica disso tudo. Era para ensinar, de forma bem visual, bem concreta, sobre a seriedade do pecado. Ah, tá. Como uma lição prática. Isso! E sobre a justiça de Deus também. E a conexão que a fonte faz com o sacrifício de Jesus é apresentada como chave para entender a redenção. Certo. Ajuda a gente a sentir o peso da cruz, sabe? E a profundidade do amor de Deus que ofereceu esse caminho. Entendi. Outro ponto que o material explora é o sacerdócio levítico. Os filhos de Arão, os Isso. mediadores. Eles que ficavam ali entre Deus e o povo, cuidando dos rituais, ensinando a lei. E essa análise que lemos faz uma ponte direta disso para o Novo Testamento, né? Conecta essa figura do sacerdote antigo com Jesus. Como? Jesus é chamado de sumo sacerdote eterno, lá em Hebreus, que intercede por nós. E tem mais. O texto lembra daquela ideia lá de Pedro que diz que os cristãos são um sacerdócio real, Ah, sim. todos chamados a servir, a interceder. Quer dizer, um conceito super antigo que ganha uma aplicação muito pessoal, muito direta para nós hoje, segundo essa leitura. Interessante essa atualização do conceito. O texto também menciona rapidamente as leis de pureza. Aquelas sobre comida, doenças, contatos. Isso. E o próprio material admite que, nossa, para hoje em dia soa bem estranho. Não dá para negar. Mas ele aponta para um princípio por trás disso, que é a ideia de que toda a vida, cada pedacinho dela deveria ser consagrada a Deus. Essa é uma interpretação chave que a fonte traz. Essas leis ensinavam, na prática, que não podia ter uma divisão tipo isso é sagrado, isso é comum na vida com Deus. Tudo conectado. Exato. Para hoje, a lição que o material tira não é para a gente seguir regras de comida ou algo assim, mas para buscar uma vida íntegra, sabe? Corpo, mente, espírito, tudo alinhado com a vontade de Deus. Entendi. Então, juntando tudo isso, o que essa análise de Levítico revela sobre Deus mesmo, sobre o caráter dele? Olha, o que salta aos olhos na leitura dessa fonte é um retrato bem complexo. Um Deus que é absolutamente santo, justo
Ele leva o pecado muito a sério, Uhum. mas ao mesmo tempo ele é misericordioso e busca, ele quer estar perto das pessoas. E a fonte deixa bem claro, não é Deus que se adapta a nós. É o contrário. Exato, nós é que somos convidados a ser transformados por ele. Então, resumindo, Levítico, visto por essa lente da análise, não é só um livro de regras velhas, é mais como uma joia escondida, né? Boa imagem. Cheia de significado teológico, espiritual, deixa umas mensagens bem fortes sobre reverência, sobre buscar santidade, sobre a redenção ser real e sobre como uma vida com Deus pode transformar tudo. Sem dúvida. E isso talvez nos deixe com uma pergunta para pensar, né? Que vem dessa tensão que o material explorou em Levítico. A santidade total de Deus versus o desejo dele de morar no meio do povo. Uma tensão interessante. Como será que essa dinâmica, essa busca pela proximidade com o sagrado, mas sem diminuir quem ele é, como isso aparece ou como pode ser vivida hoje? Nas buscas espirituais das pessoas, seja dentro de uma religião tradicional ou fora dela. Boa pergunta. Fica aí para a gente refletir.